Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois. O tema de hoje, ele se resume basicamente em uma frase: dívidas, uma prisão de porta aberta. Repetindo, dívidas, uma prisão de porta aberta. Primeiro, o que seriam dívidas? Dívida é aquele compromisso que você adquire, não é? Através da compra de algum bem, onde você se propõe a pagar parceladamente. Isso é uma dívida. O problema não está na dívida, mas sim no tipo de dívida. Muitas vezes as pessoas contraem dívidas que não precisariam fazer, não é? Normalmente isso está mais ligado ao consumo de coisas que não são necessárias. Por quê? Se você compra um carro para trabalhar de aplicativo, isso nem pode ser considerado dívida, isso é um investimento, não é? É para o seu trabalho, é muito válido, perfeito? Agora, quando você se endivida para comprar, né, alguma coisa que não é essencial e por algum motivo você depois não consegue pagar, aí de endividado você se torna inadimplente. Então vejam, de acordo com o último relatório da CNC, né, que é a empresa que faz de tempos em tempos esse tipo de pesquisa, Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, que foi publicada no dia 11 de outubro, né, na Agência Brasil. E esse relatório diz o seguinte, que 77,4% das famílias brasileiras estão endividadas. 77,4% das famílias estão endividadas. Desses 77,4% de endividados, 38,6% já estão em condições de inadimplência, não estão conseguindo honrar com todas as dívidas nos seus vencimentos. E, como se isso fosse pouco, esse total aí de 77,4% das famílias endividadas, 18,3% afirmam que não conseguem pagar dívidas atrasadas. Aí é que começa a confusão, não é? Desse tipo de comportamento resulta uma série de problemas. O principal é o estresse financeiro, né? O que vem a ser isso, né? Uma pessoa consciente, uma pessoa honesta, uma pessoa de bons princípios, uma pessoa que não quer prejudicar ninguém, ela perde até o sono por causa de dívidas que não consegue pagar. Daí começam a advir doenças, não é? A saúde mental fica totalmente comprometida. A pessoa, ela começa a ficar irritadiça. Aquilo que antes não incomodava, agora passou a incomodar, não é? Uma palavra mal colocada já tende a ser uma discussão acalentada, quando a coisa não parte para outros níveis, não é? Então é assim, é muito comum hoje pessoas tomando aí uma série de fármacos, de medicamentos, né, para se acalmarem, para dormirem, para conseguirem no dia seguinte irem para os seus trabalhos, não é? Agora, você imagina que situação? Uma pessoa, né, correta, honesta, não estou falando aqui de pessoas que devem e acham que não precisam pagar, não é? Existem pessoas desse tipo, infelizmente, né? Mas não vamos dar ibope para eles, vamos falar das pessoas honestas, que são a imensa maioria, pessoas que trabalham arduamente, pessoas que têm sonhos, têm projetos, né? Pessoas que focam e, de repente, por não terem educação financeira, não é? Por ignorarem regras mínimas ao lidar com o dinheiro, essas pessoas elas caem nessa situação. Então, o endividamento principal está no cartão de crédito, não é? Cujas taxas para quem não consegue pagar no dia de vencimento são estratosféricas, para não dizer insanas e imorais. Né? Dependendo do cartão, da bandeira do cartão, vai de 400 e não sei quantos por cento ao ano até 600% ao ano. Qualquer pessoa que tem um cartão de crédito
Quando recebe a fatura, basta olhar lá aonde estão as taxas. Basta olhar lá, chama-se custo efetivo total. Ali está embutido a, a taxa, o juro, o imposto, o IOF, etc. No final, chegam a uma média aí de 500% ao ano, coisa totalmente insana. E isso, com o passar do tempo, não melhora, ao contrário, piora, não é? Então, vejam vocês, resultado de tudo isso, saúde mental abalada, uma série de doenças que não precisavam existir passam a coexistir com essas pessoas, com esse tipo de pessoa, né? Essa pessoa, ela chega a ficar numa situação que muitas vezes o desespero se instala, não é? E ocorrem tragédias. Mês passado aí foi o mês de prevenção aos suicídios, né? Suicídio é um negócio, um assunto extremamente sensível, né? Normalmente ninguém quer falar sobre isso, mas ele existe no mundo todo, não é? Quando a Bolsa de Valores quebrou nos Estados Unidos em 1929, a quantidade de pessoas que tiraram a própria vida, sem, sabe, uma coisa assim horrorosa, porque elas fizeram da Bolsa de Valores o seu instrumento de renda passiva para o futuro, né? Para garantir o futuro. É muito comum lá, né? E o que aconteceu? Quando elas viram naquela situação onde perderam o valor, as empresas perderam o valor, as ações perderam o valor, não é? Então, é assim, quanto mais cedo você perceber a necessidade de construir uma renda para o seu futuro, seja ela para ser usufruída enquanto você trabalha ou depois que você se aposenta, melhor resultado para você, para as pessoas que você ama, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, sua mãe. É desse jeito. Chegamos a uma situação, e isso é no mundo todo, onde ou você faz por você, ou ninguém vai fazer nada por você. Não é? Não existe esse negócio de, sabe, fulano está em dificuldade, eu vou ajudar. As pessoas ajudam uma semana, um mês, 2 meses, depois elas desistem, porque elas também precisam de ajuda. Então, não se iluda, pense 2 vezes antes de contrair dívidas pesadas, não é? Existe, né? É o negócio deles, então não estamos aqui para criticar nada nem ninguém, mas veja, quando você vai comprar um bem onde para pagar você precisa de 20, 30 anos. Você já viu como é que é a regra? Você só pode comprometer 30% da sua renda. Beleza, então você ganha lá R$ 5.000, você pode assumir uma prestação de 1.500, não é isso? Mas tem um detalhe, e os outros custos? Bem, aí você compra lá o seu imóvel, mas você já tem um financiamento no seu carro ou na sua moto, você já tem lá uma dívida permanente, média mensal no cartão de crédito lá de R$ 1.000, R$ 2.000, não é? Essas empresas deveriam cruzar essas informações antes de conceder o crédito, mas não fazem, não é? Você mostrou lá um olerite, contra-cheque, como queira chamar, de 5.000, se a renda mínima é 30%, 1.500, então está feito, está aprovado, você sai de lá feliz da vida. E aí depois não consegue pagar. Então, o que a gente recomenda neste canal não é que você deixe de viver, nem que você passe a viver totalmente na condição de vida de minimalismo. Não é isso. Isso daí é uma opção. Isso é outra coisa. Isso é outro nível, não é? Você tem que viver a sua vida da melhor maneira possível, com o seu lazer, com sua festa, com seus amigos, com sua comemoração. Mas veja, pense antes de fazer. Saiba que os resultados chegam, não é? E os resultados, eles chegam sempre da pior maneira, com doenças, não é? Agora, você imagina você com problemas aí de saúde, precisando trabalhar, não podendo, cedo ou tarde você acaba perdendo o seu posto de trabalho, porque é assim que funciona,
não é? Então, em vez de você melhorar, andar para frente, o que você está fazendo? O contrário. Então, avalie bem. Eu não vou nem citar aqui, para não arrumar confusão, né, despesas totalmente desnecessárias e polêmicas que as pessoas fazem por impulso, porque não pensam, não avaliam, porque não fazem aquela pergunta maravilhosa. Que pergunta seria essa? Eu preciso disso? Eu necessito disso? Eu preciso de ter um carro assim assado? Eu preciso de comprar aquela marca de roupa? O que ela vai me acrescentar? Não é? Eu preciso todo dia pedir comida no iFood? Não é? Eu preciso todo dia andar de carro de aplicativo? Será que o transporte público não me atende? Então, o que acontece? Você recebe no dia 30, no dia 10 do mês seguinte, quando chega lá, já não tem mais um centavo no bolso. Veja, o estresse financeiro, ele é uma coisa silenciosa. Ele normalmente não começa no dia que você assina um contrato de financiamento de longo prazo de um bem. Naquele dia, é só felicidade. Você realizou o seu sonho, você comprou o carro dos seus sonhos, hein? Um super esportivo. Que beleza! Mas você se lembrou que tem manutenção para fazer no carro? Que tem um seguro? Que tem combustível? Se você for passear, tem pedágio. Lembrou de eu botar essa conta? Então, aquela alegria que você teve no dia que pegou as chaves do carro e tirou da agência, não é? Já perdeu 25% do valor só porque tirou da agência, se você for vender. Aquilo vai se transformar numa prisão para você de porta aberta. Prisão de porta aberta, não é? Como são todas as dívidas, não é? Que as pessoas contraem e que não conseguem dar conta. E aí que vem a doença. A doença se instala, você não percebe, mas a sua mente fica embotada, a sua mente fica transtornada, não é? Aí uns vão pelo caminho da depressão. Haja Rivotril, não é? Haja sertralina. Outros, não é? Acabam brigando com os parentes, a harmonia no lar vai se desagregando. Veja só, para quem é romântico, isso vai parecer uma ofensa, mas não é. Quanto tempo você ama de barriga vazia? Para quem gosta de estudar história, saibam que o que move a história é o estômago. Imagina se nós não precisássemos comer, não é? Pudéssemos só contemplar a beleza que é a natureza. Será que trabalharíamos tanto? Então veja, uma atitude mal pensada pode resultar num prejuízo para meses e anos de tortura, sofrimento, envelhecimento precoce, não é? Uma pessoa transtornada, ela tem uma facilidade imensa de provocar um acidente no trânsito quando pega o carro para dirigir. Uma pessoa tranquila, ela dirige com mais tranquilidade. Ela sai mais cedo, ela não se aborrece, né? Ela cede a passagem para quem está com muita pressa. Já reparou? Uma pessoa, quando está endividada, qualquer coisa a irrita, desde que essa pessoa seja do bem, seja consciente, saiba que pegou emprestado, tem que devolver. Até porque se não fizer, mais tarde o universo manda a fatura. E dói, pode ter certeza. Então, você que é jovem, né, você que está começando sua vida profissional, conselho aqui, né, de quem já viveu muito, já passou por isso tudo. Se você arrumou um emprego, ganha 2.000 por mês, e você já cometeu o erro de conseguir gastar esses 2.000 todo mês sem sobrar nada para você investir, não desanima. Não desanima por quê?
Educação financeira é uma coisa recente. Ninguém nasce sabendo. Não desanima. Mas saiba que na primeira promoção que você tiver, e você vai ter, não é? Porque você vai se esforçar, vai querer crescer, vai querer se desenvolver. Na primeira, seu salário passou de 2.000 para 2.500. Não sobe o degrau para já arrumar conta para esses 500 a mais. É aí que está o segredo. Poupa esses 500, ou pelo menos a metade desses 500. É por um tempo. Economiza por um tempo. Não é? Esse tempo ele vai reverter para você. É benefício para você, não é para ninguém, é para você. Não é? A partir do momento que esse benefício é seu, depois ele se estende para os teus familiares, para as pessoas que você ama. Percebe? Então, não entra numa de, fui promovido, já vou comprar um carro, já vou comprar uma moto, já vou comprar um apartamento. Não faça isso, espera um pouco. Junta um pouco de dinheiro, não é? Veja bem, ninguém morre por esperar um pouco, mas as pessoas morrem quando não tem saída para consertar a bobagem que fizeram, porque não pensaram, porque não tiveram as informações adequadas. E, de novo, não se culpe por isso. Qual foi a educação que seus pais lhe ensinaram? Qual foi a escola que lhe ensinou educação financeira? Você sabe fazer juros compostos? Você tem ideia como funcionam os juros compostos? Porque juro composto para receber é ótimo, mas para pagar é cruel. É uma coisa cruel. E essa inadimplência, que essa pesquisa da CNC mostra, não é? De 30 e poucos por cento aí já na condição de inadimplentes, e desses 18 afirmando categoricamente, não tenho como pagar. Ninguém foi perguntar lá para o outro lado como se sente, né? Comerciante, você que tem um pequeno comércio, o que acontece quando você faz um carnezinho ali para o seu vizinho, não é? E ele não te paga as parcelas? Como é que você se sente? Né? Primeiro dá raiva, depois dá ódio, frustração. Aí você descobre que você não tem muitos meios para conseguir receber. Você descobre que judicializar não é uma coisa inteligente, não é? Porque demora demais, porque tem custos, não é? Muitas vezes você quer cobrar uma dívida de R$ 500 na justiça, o advogado fala para você, cara, mas essas custas é 800, então você já perdeu os 500. Agora, por que chegou a isso? Porque o seu vizinho que foi lá te comprar os R$ 500, não é? Muitas vezes não precisava fazer isso, fez por impulso. Percebe? Quando se trata de comida, medicamentos, isso é outra história, não é? Quando se trata de um atendimento hospitalar, é outra história. Agora, consumir muitas vezes o desnecessário para atender ao ego, para atender à vaidade, para atender à ostentação e depois criar essa situação toda. E para piorar tudo isso, não é? Segundo o FMI, o Brasil é o terceiro país mais endividado do mundo. Olha que legal. Em 2028, portanto, daqui a 5 anos, o Brasil só vai perder em endividamento para Ucrânia, Argentina e Egito. Que bacana, né? Mas a Ucrânia está em guerra, né? Nem devemos falar essa palavra aqui, é um conflito, né? Que é como gostam de chamar. Argentina e Egito. O que acontece? E o Brasil, 94% do Estado, aí é o Estado brasileiro, é o governo, não são as pessoas. 94% de endividamento em relação ao PIB em 2028. Já pensou se isso daí se concretiza? O que você pode esperar? Então, é só dificuldade, dificuldade, dificuldade. Tudo isso por quê? Porque falta educação financeira. Educação financeira provoca isso, uma prisão de porta aberta. Imagina, tenta imaginar uma prisão com a porta aberta e você não pode sair. A porta está aberta, mas você não sai, porque a tua consciência não te deixa. Minhas amigas, meus amigos,
eu lhe desejo tudo de bom, que vocês possam realizar vossos sonhos, vossos projetos, vossos planos de vida, e que as palavras que você acabou de ouvir aqui lhe sejam benéficas, porque aqui não vai nenhum tipo de crítica. É para o teu bem. É para o teu bem. Entende? Muito obrigado por assistir. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Se você encontrou eco em alguma coisa do que ouviu, por favor, se inscreva no canal, não é? Para ver se esse vídeo chega até mais gente. Não é? Ativa o sininho de notificações, compartilha. E se puder, deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que neste vídeo houve conteúdo relevante. De novo,